Gratidão. E aqui a gente vai falar da energia do apego. A energia do apego. Então, a energia do apego, normalmente o apego está vinculado ao medo. Medo de perder. Medo de que vai perder alguma coisa. Né? Então, o ser humano tem esse sentimento enraizado, né? De muitas e muitas vidas aí, achando que tem alguma coisa para ter, para possuir, e alguma coisa que vai ganhar, alguma coisa que vai perder. Sempre esse jogo de energias, né? Então, esse jogo de energias é o jogo que o processo de ascensão está tratando de remover, transmutar, modificar, para que os seres possam conviver em harmonia. Mas como trabalhar esse desapego, né? Ou seja, o que é, como é que é esse desapego? Ele acontece, ele é uma energia, uma forma energética que se forma pela repetição, pela dependência. Então, o ser tem alguma dependência emocional, tem alguma dependência física, alguma dependência mental, e ele vai se apegando a certas coisas, certos padrões. Entendendo, gente, que tudo são padrões energéticos. Então, você está apegado a uma pessoa, por exemplo. Né? Então, você está apegado àquela pessoa porque você acha que só existe aquela pessoa no mundo. Então, a pessoa tem um namorado, né? Então, isso é muito recorrente, né? Às vezes uma pessoa muito nova, como um namorado, não tinha essa experiência e ela começou a se apegar. Se apegar. Começou a imaginar que aquele ser é o príncipe encantado. Então, essa ilusão que vem da emoção e que cria na mente toda uma construção que não existe, gerou expectativa em cima daquele ser e depois ela reconhece que aquele ser não era nada do que ela imaginava. Por quê? Porque foi uma construção que foi gerando dependência emocional, foi projetando naquele ser alguma coisa que achou que aquele ser era e na verdade era uma projeção de si mesmo, que estava projetando no outro alguma coisa, alguma necessidade que não tinha a ver com o ser, tinha a ver com a pessoa. Então isso gera essa dependência. Gerou essa dependência, gerou apego, e aí como é que sai do apego? Aí você percebe, entende isso, mas aquilo não sai, tipo chiclete, né? Aí você fala, não, sai daqui, sai do meu pé, e aquilo volta, sai do meu pé. Você não pode se desapegar energeticamente, né? É aquele negócio, o jogo do apego é assim, você faz assim e aquilo volta, não funciona. Apegou, você não pode, você empurra, aquilo vem de novo, não funciona. Por quê? Porque não pode ser feito a partir do mesmo nível em que foi criado, ou seja, do mesmo nível de consciência que foi criado. Onde foi criado o apego? Físico. Então, foi um apego físico, emocional. Para ter, né, como algumas pessoas falam, para ter uma companhia, para passear, para isso, para aquilo. Ou para preencher alguma aresta, algum vazio, alguma coisa. Então aquilo foi preenchendo, só que com aquilo não é aquilo, não é para ser preenchido com aquilo. Por quê? Porque o nosso ser é completo. Lembra? Nós temos uma centelha divina, nós nos unimos a ela e a essência é perfeita. Na essência, quando nos unimos à essência, não precisamos de nada, não dependemos de nada. Não quer dizer que a gente não precisa de ninguém. Né? Não é questão de precisar ou não precisar. Mas aí a gente vai se relacionar com as pessoas de outra maneira. E por ressonância você vai atrair um ser, se tiver que ter um relacionamento, que não vai ser de dependência, vai ser um relacionamento evolutivo, gente, porque aí você chegou no nível da alma, né? No nível da consciência, você não depende mais de nada. Por quê? Porque a energia, aquela do apego, foi trabalhada, foi deslocada, dissolvida, transmutada por uma energia cósmica que entrou no lugar. Então a energia cósmica é uma energia de reconexão do ser com ele mesmo. Se conectou com ele mesmo, se conectou com tudo aquilo que está relacionado com ele e ele está agora caminhando consciente. Então ele não vai mais grudar em nada que não seja aquilo realmente que faz sentido, né? Ele não gruda em nada, mas ele não vai se relacionar mais com essa percepção de se apegar, de querer, de ter. Isso desaparece. Por quê? Porque a energia foi modificada, foi transmutada e foi percebida como algo que
o outro não pode te preencher. Assim como nós somos inteiros, o outro também é. Então o outro vem com você e você fala, não, aí você já entendeu. Por quê? Porque o outro tem que fazer o seu próprio processo para que ele possa se elevar. Você não pode fazer por ele, né? Então você pode ajudar, né, justamente transmitindo uma experiência, uma informação, mas você não pode fazer o processo que é do outro. Então isso está muito claro. Então esse apego, ele é gerado normalmente por essas dependências que vão acontecendo ao longo da vida. E aí chega um momento, né, de a gente fazer esse processo de elevação, de evolução, e aí vão aparecer essas circunstâncias para que você possa trabalhá-las e não ver isso como uma coisa negativa. Ah, meu Deus, e agora? Não, você vai trabalhar cada uma delas, vai perceber. Isso aqui, não, isso aqui, eu estava apegado a uma circunstância, a uma pessoa, a um fato, que não tem nada a ver mais comigo. Porque isso foi construído dentro de uma base, de um nível de consciência em que eu não sabia, eu desconhecia isso. Mas hoje eu sei. Então, quando você toma consciência, a energia vai começar a trabalhar. E aí ela vai começar a deslocar, transmutar tudo aquilo que era apego em desapego. Então, aí o desapego é leve, gente. Aí você vai e fala, que alívio. E isso acontece, né? Eu vivi isso por experiência com a energia. Gente, é fantástico. É uma liberação assim que você fala, nossa, saiu, foi embora. Mas por quê? Porque nós, de novo, nós temos que permitir, dar permissão para essa energia atuar e falar, chega, vou remover isso aqui, acabou. Eu fiz um processo assim, diante de uma circunstância muito brusco, né? Porque eu falei, chega, tá. Aí, por isso que eu estou colocando essa experiência, ou seja, o apego está tipo chiclete. Então, para você trabalhar essa energia, você tem que ir com calma. Uma das técnicas muito, muito eficientes para esse processo que as pessoas fazem, e é realmente uma técnica que funciona milenar, que é o Ho'oponopono, né? Essa repetição, eu sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo. Ela é muito eficiente, não mecanicamente, mas sentindo essas palavras no corpo, né? Porque aquilo vai te levar ao ponto onde aquilo está impregnado. Então, é um processo de cura. Isso, quando a gente não tem ainda essa informação superior, é fundamental. Por quê? Porque nós trabalhamos nós mesmos, trabalhamos o nosso corpo físico, emocional, para perceber onde está alojado aquele trem lá, né? Aí você começa a fazer isso. Quando você começa, a sua consciência, que você pode não estar ainda consciente disso, ela vai buscar. É muita inteligência, gente. A inteligência superior é uma coisa espetacular. Então, a gente conhecer o nosso corpo, o nosso sistema, é muito importante. Então, com autoconhecimento, você se voltando para dentro e praticando aquilo, vai entrar no nível que aquilo está obstruindo. Então, você vai fazer com a intenção daquele apego, né? Você vai fazer aquilo aleatoriamente. Você vai fazer em função daquilo que você está percebendo. Aí aquilo vai começar a trabalhar. Vai começar a trabalhar e aquilo começa a atuar. E você solta, né? Não fica verificando, né? A mente adora verificar como é que está, será que foi bem, não foi? Aí ela estraga tudo, né? Então, você solta isso, faz isso, e é isso, já é uma forma de elevar a energia. Lembra que você sempre, o seu desapego está aqui no nível, né? O apego, desculpa, o desapego vai ter que estar no nível mais elevado que aquele para poder tirar ele daqui. Então, sempre uma coisa que está pregada em algum lugar precisa de outra mais elevada para retirar. Nunca você vai trabalhar aqui e começar a brigar com você mesmo, né? Não briga com você mesmo, porque a gente faz cada coisa, né? E aí, o nosso corpo é o nosso veículo, né? Nossa divindade está lá dentro e a gente tem que caminhar com ele da forma mais saudável, mais harmoniosa possível. Então não brigue, né, com seus corpos emocionais e fique achando, se culpando porque fez isso, fez aquilo. Esqueça tudo, pratique uma técnica dessa e o desapego o apego vai se soltando. Aí você vai chegar
movimento de percepção. Então, em algum momento, e aí é muito importante no autoconhecimento a atenção. Porque no momento que a gente começa a fazer essas coisas, você tem que estar atento. Porque aquilo vai aparecer no seu consciente. Você pode estar caminhando na rua e você tomar consciência do processo que você fez e entender qualquer lugar que você estiver. Porque ele vem de repente e fala para você, caramba, não. Então você toma consciência de um processo interno, não importa por quê, porque tudo está acontecendo internamente, gente. O fora não existe, o fora é um reflexo. Então não é que eu vou lá em algum lugar para resolver, eu estou fazendo isso internamente. Aí eu vou caminhar num parque. De repente aquilo vem à tona e você cai a ficha, como a gente diz, né? Então você caiu a ficha. Quando cai a ficha, você percebe que você estava num processo que não tinha nada a ver com você. Você entrou naquilo porque você não tinha domínio dos seus corpos, do seu corpo emocional, físico. Então você ficou ali, acreditando que você precisava estar ali. E não precisa. Então o trabalho para se desapegar de tudo, como disse o Mestre Jesus, né? Cristo Jesus, que ele falou, larga tudo e me segue. Aí você fala, mas será que eu não posso levar essa coisinha aqui? Não, não larga tudo, não vai servir nada. Não serve nada para a nova Terra. Por quê? Porque a energia da nova Terra, hoje, compreendendo muito mais, né? Quando eu fiz isso, né? Eu falei, quando eu fui, larga tudo e me segue, eu falei, meu Deus, mas e aí? Né? Aí você fica, meu Deus, mas será que eu posso levar essa coisinha aqui? Posso levar? Não pode levar nada. Você tem que largar tudo. Essa é a mensagem. Eu falei, meu Deus, o que vai ser, né? Bom, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. Então, esse larga tudo, por quê? Porque a energia é outra. Então, a energia da nova Terra é a energia do desapego. Ou seja, nós, na quinta dimensão, uma dimensão de consciência mais elevada, nós estamos no campo trabalhando a partir do campo quântico. Então nós estamos, na quinta dimensão, nós estamos num nível mais sutil, num nível mais elevado. Nesse nível mais elevado, as coisas não funcionam como funcionavam na terceira dimensão, no nível físico, onde as pessoas vão correndo para resolver, correndo para isso, correndo para aquilo. Não funciona, porque aquilo é o nível do apego. O nível da quinta dimensão é o nível da entrega, do desapego. Então você faz a coisa, está feita, acabou, foi. Você não fica lá verificando se foi, se não foi, se deu, será que foi? Não tem. Por quê? Porque essa mente era a mente física, a mente do ser que não tinha sido, que não foi, né, trabalhada com a purificação da Terra, com a purificação de todos os processos internos dos seres, para se desapegar. Então você falou, larga tudo e me segue, o que você está fazendo lá? Então, esses processos começam a acontecer, obviamente que não é tudo ao mesmo tempo, né? Então a pessoa está no relacionamento. Mas esse relacionamento não tem mais a ver. Não tem mais a ver, está dizendo, não tem mais a ver. Aí você vai trabalhar o quê? Desapego. Você não vai jogar o relacionamento no lixo. E nem vai brigar com a pessoa, jogar fora todas as coisas, agora rasga tudo, né? Aquela história. Agora vamos rasgar tudo, não serve mais nada. Não, calma. Por quê? Porque é um ser, obviamente que no momento em que você toma consciência disso, você quer rasgar tudo mesmo e falar, meu Deus, vamos embora. Mas, com a consciência mais elevada, você vai trabalhar com calma aquele processo, para que o desapego seja mais light, que seu processo seja menos doloroso. O que você vai sofrer? É isso que acontece com a maioria. A gente sofre no negócio lá, e quando passa todo esse processo e vê de fora, você fala, meu Deus, por que eu fiquei lá, né? Por quê? Porque a energia que você estava não permitia você sair. Então tem uma mensagem, né, uma coisa bem interessante dos comandos, né? Aí eu vou mencionar o Cryon, que é um grande comando, que eu amo também, né? Faz parte dos comandos. E tive também interação aí por e-mail, aconteceram umas coisas bem interessantes com o Cryon. E o que ele mostra pra gente, né? Ele mostra justamente isso, a gente apegado às coisas, a gente não funciona, a gente tem que soltar as coisas, a gente tem que permitir que as coisas se
elevem, que as coisas se transmutem. Por quê? Porque senão você não consegue caminhar, a bagagem vai ficando pesada. Então, desapegar não é uma coisa de você jogar fora, né? Você não pode jogar fora. Você tem que sair aos poucos daquilo. E aí, uma mensagem que veio de Brian, que eu captei, né, no momento que eu estava justamente nesse jogo de apego e desapego, foi em relação ao aquário. Então eu percebi claramente, né, ele falava, você não pode sair do aquário, porque ele está cheio de, né, como se estivesse cheio de peixe, está cheio de coisa, está cheio de... Você não pode sair dele. O que você vai fazer? Você vai transmutar lá dentro. Então aí você vai sair dele. Porque senão como é que você sai? Como é que você salta? Então tinha esse processo metafísico, né? Como é que você salta do aquário? Você pega agora e fala, meu Deus, eu não quero mais esse aquário. Aí como você vai fazer esse salto? Você vai ter que fazer o seu processo para poder saltar dele, para poder sair dele. Então o processo, ele mostrava claramente que o processo é interno. Então aí você percebe que as águas começam a ficar mais claras. E aí você começa a enxergar as coisas. Então esse processo todo é um processo de transmutação, né? De transmutação de energia. E aí você vai chegando nesse desapego, vai ficando leve, até que você depois de muito tempo encontra a pessoa, abraça a pessoa, como se você nunca tivesse visto ela. Gente, isso é possível. Aí você vê a pessoa e você não tem nenhum apego, nenhum sentimento humano de alguma coisa. Você tem uma reverência enorme, por quê? Porque essa pessoa te ajudou num processo da sua vida. Então a gente tem que ver sempre que as conexões não são negativas. O que nós fazemos com elas é que é o processo, porque a energia é sempre neutra. Como estamos usando dentro daquele relacionamento é uma escolha que a gente faz. Então, as pessoas utilizam essa energia muitas vezes de uma maneira totalmente inconsciente. Então, você usa como? Apegando. Preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo outro. Aí você vai criando todo aquele emaranhamento que a gente chama, né? E depois. Então, na nova Terra não existe mais isso. Por quê? Porque os seres estão com outra energia, e a energia do desapego, porque eles estão fazendo seus processos, se desenvolvendo, se harmonizando, e eles vão para o mundo criando as conexões sem se emaranhar com elas, como um observador, e não como um personagem que está lá preso a tudo que acontece, querendo trazer tudo para dentro da caixa do aquário, né? E colocar tudo lá dentro. Então, a grande sacada, né, das energias é sempre você buscar o contrário. Então, aquela coisa está presa ali, você tem que transmutar, tem que perceber a causa. Perceber a causa. Então, você vai percebendo a causa, vai buscando, encontrou, percebeu, aquilo você começa a modificar, começa a desapegar. Porque essa é a mensagem. Porque nada da vida que a gente vivia vai servir para uma vida superior, ou seja, uma vida mais elevada. Uma vida mais elevada, onde vai existir o apego? Não pode existir. Já tem que ter vencido essas coisas do mundo das formas, né? De ficar preso às coisas, dependendo das pessoas, isso, aquilo. Isso tudo tem que ser trabalhado. E aos poucos a gente vai fazendo, porque sempre existe um desafio, né? Sempre existe. Mas a gente vai trabalhando dentro de nós mesmos. Obviamente que tem situações que às vezes ainda estão presentes ali. Por quê? Porque existe outro movimento que você mesmo tem com aquelas pessoas. Então a gente tem que perceber também coisas secundárias que acontecem, porque o cosmos é tudo conectado e tudo perfeito. Então você está na vida daquela pessoa porque tem ainda alguma tarefa, alguma coisa para ser cumprida. Então, não reclame, né? E também não bagunce tudo, mas perceba isso. E aí você vai aos poucos trabalhando. Agora, quando percebe, não, isso não é mais, aí não é mais, né? Não adianta você ficar ali tentando se achar que é. Agora, os relacionamentos que são, a maior parte dos apegos são entre as pessoas, a maior parte, né?
Mas se não for no 100%, né, 90% tem pessoas envolvidas. Sempre tem. Então, esse apego entre pessoas acontece por quê? Porque tem pessoas num nível de consciência mais baixo que querem segurar aquelas situações, porque acham que são donas uns dos outros, as coisas, e querem manter. Mas aí entra essa energia mais poderosa, mais alta, para transmutar aquela e tirar aquelas pessoas dali para o nosso processo de ascensão. Então, os grandes mestres, dos grandes ensinamentos dos mestres, inclusive menciono Osho novamente, que é um grande mestre, o que ele fazia, né? Ele tinha... Não, desculpa, Osho também fazia isso, mas o principal foi Yogananda. Então, Yogananda relata na sua autobiografia que ele, o mestre dele, né? Ele teve um mestre também que orientou ele e ele se tornou mestre, né? Então ele fala que assim ele foi criado um instituto, tudo, né? Yogananda e tal. E ele falou, se esse instituto virasse era uma instituição sem fins lucrativos, mas se virasse um negócio, né? Uma coisa gigantesca, onde as pessoas iriam até esses institutos por curiosidade só, que elas estivessem lá só por curiosidade, só para ver o que é, o que não é, ele pediria que acabasse com aquele instituto. Por quê? Porque a finalidade não era essa. Então ele era muito devoto, né, da sua integridade com o todo. Porque o todo não tem negócio, né? Não tem negócio. Então ele estava ali a serviço do todo, servindo ao todo. Então ele dizia que se isso acontecesse, que terminasse o instituto, porque perdeu a finalidade. Ele iria ter um monte de pessoas ali que não estariam interessadas realmente em aprender, ensinar e se desenvolver e criar, né? Co-criar novas realidades, mas que estariam apegadas a ele, né? Então ele já trabalhava isso, porque o mesmo Osho dizia, né? Osho chegava um momento que tinham pessoas, por exemplo, que passavam 10 anos num processo evolutivo com ele, sendo acompanhadas por ele, etc, 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 lá naquele tempo, lá atrás, né? Que era bem diferente de hoje. E aí chegava um momento que ele tinha que quebrar aquele relacionamento, porque a pessoa queria viver com ele, né? Estava tão harmonioso o negócio que não queria mais sair dali. E aí ele mesmo tinha que ele chamava de destruição, né? Mas é uma destruição construtiva. Ele dizia, essa pessoa está pronta, ela está mais do que pronta, né? Então, ele tinha um processo energético interno também que permitia que aquela pessoa se tornasse já mestre de si mesmo e pudesse levar também isso para o mundo, etc. Então, esse é um grande processo de desapego. Por quê? Porque as pessoas que se tornam, né, vão se tornando mais conhecedoras desses processos e vão ajudando outras, evoluindo, elas acabam atraindo pessoas que querem ficar ali abraçadas, né? E não é pelo personagem, né? Mas é pelas energias, pelas consciências que acompanham e pelos ensinamentos que as consciências disseminam. Então isso acaba ajudando. Aí a pessoa fica ali, pergunta mais um pouco, pergunta mais um pouco, pergunta mais um pouco, e vai ficando, né? E daqui a pouco está morando ali, né? Então os mestres sempre, com o ensinamento, colocam essa questão de... Chega um momento que já está, imagina, 10 anos acompanhando o mestre, já é suficiente, né? Então hoje, com esse processo evolutivo ascensional do planeta, onde todo mundo tem a oportunidade de fazer isso é mais simples, mas também acontece isso. Então acontece de muitas pessoas terem esse sentimento que não é ruim, né? Não é ruim. Eu acompanhei muitos e acompanhava e depois via, subia, descia e tudo mais, e é maravilhoso, né? E hoje tem os que me acompanham, mas chega um momento que é suave, porque você mesmo fala, ok, né? Já compreendi, só que é um processo que obviamente demora o tempo necessário para cada um, porque essa dissolução, por exemplo, desse apego, ela, no meu caso, aconteceu uma situação e ela
E eu não compreendia. Eu falava, mas que raio, esse negócio ainda está aqui, que raio, isso aqui ainda está aqui. Não compreendia. E chegava um momento que eu entrava em confronto porque eu achava que aquilo estava já na minha alma, que a dor, né, que sentia lá era da alma, e não era a dor era o ego, era o próprio ego que estava ainda na história. Então, gente, quando você sente, né, fala, putz, isso aqui tá doendo, isso aqui tá não sei o que, essa dor, sofrimento, relacionamento que não deu certo, isso, aquilo, famílias, filhos, tem que ter paciência, porque a energia é lenta. Então, esse foi o maior aprendizado da minha vida. A energia é lenta. Quando a gente quer acelerar, nós colocamos pressão e pioramos a situação. Então, aquilo que está caminhando bem, a gente quer acelerar, atrapalha. Então, aquilo está caminhando, você solta, vai fazer outra coisa. Faça outra coisa. Se coloque e foque em outra coisa. Esqueça. Aí aquilo começa a funcionar com muito mais velocidade, porque você deixou para trás. E aí, entendendo do ponto de vista da física, né, da física quântica, também fui estudar o átomo, né, o que acontece no momento que você paralisa o átomo. Né? É muito simples perceber isso. Se você está funcionando um processo e você vai lá observar, você paralisa o que se chama o decaimento, né, do átomo. Aquilo está indo, está resolvendo. Aí você fica lá. Você, com a sua própria mente, atrapalha. Então, por isso que a gente tem que entender vários mecanismos físicos, primeiro e energéticos. Porque se nós somos energia, aquilo nós afetamos tudo. Somos energia, nós afetamos, paralisamos o ato, tomamos decisões. Nós trazemos para a realidade aquilo que nós criamos. Então, tudo isso está dentro do apego e desapego, porque aquilo foi criado. Então, eu criei aquilo e depois eu falo, não quero mais. Então, agora você tem que descriar. Então, o importante disso tudo é você perceber os dois processos. Como você criou e como você desapegou. Então, você vai fazer esse mesmo processo para qualquer coisa. Criou de um jeito. Você desapegou, fez um processo para desapegar. Você faz a mesma coisa para outra área da sua vida que tem alguma coisa ali. A mesma coisa. E você vai trabalhando até que você vai se entregando, larga tudo, me segue e vai vendo que aí você já tem muito menos para carregar de bagagem. Então vamos nos desapegar, porque quanto mais a gente faz esse processo, mais a gente ajuda os outros. O que acontece? Como todos nós estamos coligados, se eu faço um processo desse, muitas situações que estão coligadas a mim também vão receber esse desapego. Mesmo que não saibam. Elas também vão receber uma energia desse tipo. Então, solta não é um ato de largar, mas é um ato de uma inteligência maior. Por quê? Porque aquilo você já viveu, a experiência já foi suficiente. Então agora você tem que viver outras, e outras, e outras, e outras. E a nova Terra não tem experiência de apego, ela tem experiência de liberdade. Liberdade, que a gente tem que se libertar, permitir que as coisas aconteçam, que as coisas funcionem e que todo mundo prospere, aprenda. Todo mundo tem experiências muito mais ricas do que nessa velha Terra. Ok? Então vamos nos desapegar. Gratidão.